Bom dia a todos e à Susana também. Esta é a primeira sessão do Kent Reading Group do primeiro semestre de 2021-2022. Lembro-me que a sessão será gravada e que a gravação será disponibilizada online. Para a sessão inaugural temos connosco alguém da casa, da FCSH e do IFIL Nova, o professor Nuno Venturinha, a quem dou as boas-vindas. Vou fazer uma breve apresentação, embora me pareça que todos os presentes conhecem, mas Nuno Venturinha doutorou-se em Filosofia Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa, ensinando aí desde então, é professor auxiliar com nomeação definitiva e atualmente é vice-coordenador executivo do Departamento de Filosofia e coordenador do mestrado em Filosofia, é investigador do IFIL Nova, membro da Comissão Científica, foi professor visitante numa série de instituições, na Universidade de Lisboa, Universidade de São Paulo, Valência, Complutense de Madrid, e foi investigador visitante em Bergen, Cambridge, Helsínquia, Innsbruck e Oxford. A sua área de ensino e investigação, como se sabe, é da filosofia do conhecimento e epistemologia, é desde 2018 o investigador principal pelo projeto Epistemology of Religious Belief, Wittgenstein, Grammar and the Contemporary World, que é financiado pela FCT, e é autor de uma série de livros, Lógica, Ética, Gramática, Wittgenstein e o Método da Filosofia, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Description of Situations in Contextualist Epistemology, de Springer, e editor de Wittgenstein After His Nachlass, Palgrave Macmillan, e The Textual Genesis of Wittgenstein's Philosophical Investigations, da Routledge, de 2013. Tem inúmeros trabalhos publicados em revistas, só para citar algumas: Analysis, British Journal for the History of Philosophy, Journal of Philosophical Research, Logos e Episteme, manuscrito, enfim, Philosophical Quarterly e Wittgenstein Studien, entre outras. Nesta última, Wittgenstein Studien assumiu as funções de coeditor em 2019. O texto que o professor Nuno Venturinha nos vai apresentar é da autoria de Marcos Vilacek e Eric Watkins. O título é Kantian Cognition and Knowledge, publicado na Síntese no ano passado, em 2020. Portanto, mais uma vez, as boas-vindas e passo a palavra desde já ao professor Nuno Venturinha. Muito obrigado, João, pela amável introdução e naturalmente pelo convite. É para mim um enorme gosto estar aqui convosco, entre kantianos. Saúdo a todos e permitam-me que saúde em particular o professor António Marques, que é uma referência não só a nível nacional como a nível internacional neste domínio e foi também meu orientador de doutoramento, ainda que não numa tese sobre Kant, mas sobre Wittgenstein. Vou então iniciar a sessão. Preparei um comentário ao artigo. Este artigo, como o João referiu, foi publicado em 2020, ainda que tenha saído antes, portanto, numa publicação online na revista, a aguardar depois a inclusão no número em 2017, salvo erro, e é um artigo que me interessou logo, porque tenho vindo a trabalhar algumas das matérias que aqui são tratadas desde há alguns anos, e por isso tive, inclusive, a oportunidade de já o debater em algumas das minhas aulas de epistemologia. E nesse sentido é para mim um privilégio poder fazer esta sessão no Kent Reading Group para poder naturalmente beneficiar dos vossos comentários sobre estas mesmas matérias. Então, o artigo
Em causa, Kant on Cognition and Knowledge, de Marcus Villacek e Eric Watkins, tem o mérito de salientar uma distinção que normalmente passa despercebida aos estudiosos da epistemologia de Kant. A distinção entre uma teoria da cognição, no sentido em que se popularizou o termo alemão Erkenntnislehre, ainda que os autores não o usem, e uma teoria do conhecimento, enquanto teoria da justificação epistémica, a qual tem como objeto não uma Erkenntnis, mas um Wissen, termos que normalmente são traduzidos em português por conhecimento e saber, respectivamente. Trata-se de uma distinção marcante para se compreender o projeto epistemológico kantiano, já que, embora os autores não o caracterizem desta forma, este incide não só sobre os processos mediante os quais se dá o nosso conhecimento, ou a nossa cognição, da realidade, que são fundamentalmente explorados na longa doutrina transcendental dos elementos, a Transcendentale Elementarlehre, da crítica da razão pura, mas incide também sobre o estatuto e limites do conhecimento do nosso próprio conhecimento. Matéria abordada no quadro da breve doutrina transcendental do método, a Transcendentale Methodenlehre, que encerra a obra, e mais extensamente nas lições de lógica, cujo conteúdo envolve uma série de conceitos epistémicos trabalhados na base da doutrina da razão de Georg Friedrich Meyer, ou, para ser mais exato, não na base da própria Vernunftlehre, mas do sumário dessa obra, que foi publicado sob o título Auszüge aus der Vernunftlehre, no mesmo ano, 1752. E tal como os autores indicam no artigo, foi esta versão resumida que Kant usou para os seus cursos ao longo de várias décadas, tendo sido as suas reflexões, vale a pena notá-lo, publicadas com o texto de Meyer no volume 16 da edição da Academia. Infelizmente, poucos são aqueles que complementam o estudo da crítica da razão pura, quase toda ela dedicada às questões elementares ou cognitivas, em detrimento das metodológicas ou epistémicas, com o dessas anotações de Kant ou com o estudo das suas lições de lógica. A versão da Yeshe, publicada no volume 9 da edição da Academia, é a mais fidedigna, já que foi publicada com o agrément de Kant, em 1800. Mas existem muitas outras versões, as quais permitem ver a evolução do pensamento do autor, no tocante à distinção entre cognição e conhecimento. Refira-se que o primeiro tomo do volume 24 da edição da Academia inclui as versões Herder, Blomberg, Filippi, e o segundo as versões Politz, Busold, Dona von Laken e de Viena, assim como extratos das versões Hintz e Hoffmann, tendo sido mais recentemente publicadas as versões Bauch, Herzl e de Varsóvia. Mas, depois deste preâmbulo, vejamos concretamente aquilo que os autores nos dizem sobre essa distinção que orienta todo o artigo, onde defendem que o conhecimento, o Wissen, não é uma espécie de cognição, de Erkenntnis. Villacek e Watkins entendem a cognição, no plano teorético da primeira crítica, como, e cito da página 3196, se quiserem ir seguindo o meu comentário, um género de representação que é distinto em género do conhecimento propriamente dito, tomado ou no sentido de Kant ou no sentido contemporâneo de crença verdadeira garantida. Eles usam a expressão warranted true belief, embora normalmente os epistemólogos falem em crença verdadeira justificada, justified true belief. Acrescentam os autores que a cognição pode ser definida como, e cito das páginas 3196 e 3197, um estado mental através do qual estamos conscientes da existência e de algumas características gerais dos objetos. Defendem Villacek e Watkins, nessa última página, que a cognição tomada neste sentido não pode ser equacionada com o conhecimento, dado que não é um assentimento e não requer justificação ou garantia. Ao passo que, frisam eles, o conhecimento não requer nem a existência de um objeto de conhecimento,
nem a atribuição de características gerais a ele. Bom, eu tenho alguns problemas com esta afirmação final, nomeadamente que o conhecimento não requer a existência de um objeto de conhecimento, já que a justificação epistémica se reporta necessariamente a algum objeto conhecido. Mas voltarei a este assunto mais tarde. Por agora parece-me relativamente pacífico o racionale da distinção operada pelos autores, a qual vai ser desenvolvida nas duas primeiras secções do artigo, sendo a secção inicial dedicada à cognição. Permitam-me então fazer algumas notas sobre esta mesma secção. É bastante elucidativa, penso eu, a forma como Wilczek e Watkins identificam no corpus kantiano aquilo que designam, na página 3197, como uma definição de cognição, ou uma taxonomia das representações, que inclui a cognição como um dos seus componentes centrais. Recorrendo para esse efeito, em primeiro lugar, à lógica de Escher, em segundo lugar, a passagem da chamada escada, a Stufenleiter, na primeira crítica, e, em terceiro lugar, as passagens iniciais da lógica transcendental, que, como sabemos, é a segunda e incomparavelmente mais extensa parte da doutrina transcendental dos elementos, que se segue, então, essa lógica transcendental à estética transcendental. Será difícil contestar, do meu ponto de vista, a sustentação de que, na passagem da lógica, e cito da página 3198 do artigo, seja claro que Kant tem de estar a operar, no início, com uma noção extremamente geral de cognição, a qual é equivalente, com efeito, à de representação, ou representar algo, que é a expressão que Kant começa por usar. Concordo também com os autores, quando afirmam, um pouco mais à frente, que a ideia de Kant não passa por defender que cada grau é necessariamente uma especificação do anterior. Até porque, tal como eles salientam, o quarto grau de cognição destaca-se dos outros, na medida em que é designado conhecer, cognoscere. E assim parece não ser apenas uma espécie, entre outras. Aquilo que parece estar em jogo aqui é meramente uma especificação dos vários elementos que intervêm no processo cognitivo. E daí Kant falar não só em representar algo, mas também em fazê-lo com consciência ou em comparação com outras coisas, assim como fala em conhecer algo através do entendimento por meio de conceitos, ou conceber, ou em conhecer algo através da razão, ou fazê-lo a priori, até ao ponto em que é suficiente para o nosso propósito. Todas estas expressões aparecem justamente nessa listagem da passagem da lógica. Bom, tal como os autores notam, as reflexões de Kant e as várias versões das lições de lógica não são coincidentes sobre esta matéria, ou seja, os pontos elencados por Escher nem sempre encontram depois um paralelo nas reflexões do próprio Kant ou nas lições tais como registadas por outros alunos de Kant. A passagem da Stufenleiter, na primeira crítica, é menos ambígua. O início dessa passagem refere, e agora cito da tradução portuguesa de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Frederico Morujão, publicada na Fundação Gulbenkian, o termo genérico é a representação em geral, representatio, ou representatio, caso prefiram a pronúncia tradicional do latim em vez da restaurada, que é aquela que eu uso. Subordinado a este, continua ele, situa-se a representação com consciência, perceptio. Uma percepção que se refere simplesmente ao sujeito, como modificação do seu estado, é sensação, sensatio. Uma percepção objetiva é conhecimento, cognitio, cá está. E, diz ele, ainda, o conhecimento, por sua vez, é intuição ou conceito, intuitus vel conceptus. Não será surpreendente que Wilczek e Watkins coloquem a tónica de sua análise na ideia de que
cito, uma percepção objetiva é conhecimento, cognitio, podendo ser este conhecimento de tipo intuitivo ou conceptual, como vimos. Esta dupla fonte cognoscitiva é, obviamente, abstrata, já que no plano concreto da experiência não pode haver tal disjunção. É para isso que os autores chamam a atenção quando aludem a uma célebre passagem anterior da primeira crítica, na qual Kant indica haver, e cito novamente a tradução portuguesa, duas condições pelas quais o conhecimento de um objeto é possível. A saber, a primeira é a intuição, pela qual é dado o objeto, mas só como fenómeno. A segunda é o conceito, pelo qual é pensado um objeto que corresponde a essa intuição. Kant acrescenta ainda, e isto não é citado pelos autores, do acima exposto se depreende claramente que a primeira condição, unicamente pela qual podem ser intuídos os objetos, serve realmente no espírito de fundamento a priori aos objetos quanto à sua forma. Isto é muito importante porque aquilo que Kant está a dizer é que no plano estritamente cognitivo, a fundamentação ou justificação epistémica é desnecessária, já que ela acompanha inexoravelmente o próprio dar-se do objeto a uma conceptualização formal. É claro que um cético radical poderá questionar essa assunção, mas ela serve realmente no espírito de fundamento a priori, como diz Kant. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos pressupor nenhum objeto. Wilczek e Watkins resumem bem o que está aqui implicado quando escrevem que, e cito agora da página 3200, a cognição, neste sentido, tem de satisfazer duas condições. Primeiro, uma condição de doação, aquilo a que eles chamam giveness condition, de acordo com a qual um objeto tem de ser dado à mente, e, em segundo lugar, uma condição de pensamento, que eles trazem a expressão como thought condition, de acordo com a qual o objeto dado tem de ser determinado conceptualmente. Como os autores sublinham, esta é uma vicissitude da condição humana, já que para uma mente divina, por exemplo, não haveria nem a particularidade da intuição sensível, ou seja, o objeto dar-se num aqui e agora, nem a generalidade do conceptual, quer dizer, o particular ser conhecido através de conceitos gerais. Que o plano cognitivo implique um envolvimento tanto da sensibilidade como do entendimento é, afinal de contas, o beabá da doutrina kantiana, e os autores não se esquecem de citar as celebérrimas frases: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas, e aquilo que Kant diz um pouco mais à frente dessa passagem: só pela sua reunião se obtém conhecimento. Por conseguinte, tal como Wilczek e Watkins salientam, agora nas páginas 3200 e 3201, nem as intuições, nem os conceitos por si próprios, ou seja, sozinhos, se qualificam como cognição no sentido restrito desta palavra, ou, como Kant lhe chama na primeira crítica, cognição no sentido próprio. A tradução portuguesa aparece como cognição no sentido próprio da palavra. A expressão é Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung. Os autores têm toda a razão quando defendem que, só mantendo esta dupla fonte cognoscitiva, intuitiva e conceptual, é que Kant pode aspirar a ultrapassar as dificuldades colocadas pela metafísica racionalista que o precedeu, já que, sem a aplicação aos objetos da experiência, os conceitos que usamos não serão mais do que, e cito novamente a tradução portuguesa, meras formas do pensamento sem realidade objetiva. É claro que, recordam Wilczek e Watkins, há os casos dos objetos matemáticos e também dos objetos empíricos, como a matéria magnética, de que não podemos de facto ter percepção, mas mesmo nestes casos, Kant parece manter a tal condição da doação, porque no que respeita aos primeiros, eles são dados por serem construídos em intuição pura, e, no tocante aos últimos,
eles claramente poderiam ser dados numa experiência possível, desde que os nossos sentidos fossem mais finos, como os autores bem referem. Não é por acaso que, na sequência desta discussão, Villacek e Watkins vão fazer alusão à teoria russelliana da acquaintance, diferenciando-a da kantiana. Escrevem eles que, para Kant, um objeto que não está efetivamente presente à mente pode contar como dado, no sentido requerido para a cognição no tal sentido restrito, isto é, da união da intuição e do conceito, desde que efetivamente exista ou tenha existido e seja um objeto da experiência possível, ou no sentido matemático, desde que possa ser construída a intuição pura. Bom, para os menos acostumados ao jargão russelliano, faço notar que a vinculação última dos elementos que constituem qualquer proposição inteligível a algo com que temos contacto ou familiaridade ou relação direta, ou seja, acquaintance, é uma tese central do artigo Conhecimento por Contato e Conhecimento por Descrição, Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, que Russell publicou em 1910-11, o número da revista aparece dessa forma, 10-11, e que foi incluído depois numa versão resumida, reescrita, no livro Os Problemas da Filosofia, de 1912. Formando também a base da teoria do conhecimento, o chamado manuscrito de 1913, que Russell abandonou nesse mesmo ano, em resultado de devastadoras críticas que Wittgenstein dirigiu à teoria do juízo como relação múltipla aí defendida. Russell, de facto, concebe a acquaintance enquanto relação cognitiva direta a uma determinada coisa, havendo uma exclusão da relação judicativa desta esfera, que é reservada apenas à apresentação, àquilo que Russell chama presentation, que enfatiza o objeto e não o caráter relacional que é distintivo da acquaintance. Assim, a relação sujeito e objeto específica da acquaintance corresponde ao reverso da relação objeto e sujeito que constitui a apresentação. Mas, ao contrário daquilo que Villacek e Watkins sugerem, a acquaintance não necessita, em Russell, de uma apresentação atual, salientando ele o papel da memória e também da introspecção, isto para além de falar igualmente em consciência de particulares e consciência de universais, que eu não vou agora aqui debater. Russell defende, pois, que aquilo com o qual estamos relacionados em primeira instância é da ordem dos dados dos sentidos, dos sense data, sendo que a acquaintance, ela mesma, dispensa a intermediação de, como se lê na versão dos Problemas da Filosofia, qualquer processo de inferência ou qualquer conhecimento de verdades. E é isto que significa o fundacionalismo e não inferencialismo de Russell, enquanto opostos, evidentemente, ao não fundacionalismo e inferencialismo na justificação do conhecimento, o qual, é claro, tem o reverso da moeda na ideia russelliana de que o nosso conhecimento das coisas, na medida em que constituem objetos físicos, não corresponde a um conhecimento direto, mas a um conhecimento por descrição, o que impõe, então, uma paradoxal redução de todo o conhecimento acerca dos objetos a conhecimento de verdades, que representa, proposicionalmente, um conhecimento por descrição. Em poucas palavras, a fundação que é proporcionada pela acquaintance, em Russell, pode facilmente conduzir ao ceticismo. Bem, mas voltemos a Villacek e Watkins e a uma questão decisiva que é levantada logo a seguir à sua referência a Russell. Será que, adicionalmente às condições da doação e do pensamento que, grosso modo, correspondem ao papel desempenhado pela acquaintance e pela descrição em Russell, não é preciso haver um terceiro requerimento, ou requisito, para existir cognição no sentido restrito, sendo esse requisito a verdade? Os autores inclinam-se para aí, embora reconheçam que, e cito, Kant nunca parece traçar nenhuma conexão explícita entre
cognição no sentido restrito e verdade. E o que os leva a enunciar que, e cito agora da página 3203, deixamos em aberto a questão de como a cognição no sentido restrito se relaciona com a verdade. O seu problema, como indicam logo a seguir, é meramente que a cognição tem de representar o objeto de algum modo minimamente correto para se referir a ele de todo. E isso é evidente. Mas o que eles parecem não compreender é que a verdade em Kant não pode ser vista enquanto fazendo parte do conteúdo da cognição, mas meramente em relação à sua forma, comportando um estatuto especificamente modal. A melhor prova de que Wilacek e Watkins não se aperceberam disto é que nessa mesma página salientam que, cito, a cognição toma a existência e as características dos objetos disponíveis à nossa mente e, assim, pode servir de base para atitudes tais como crença ou conhecimento. Portanto, a cognição torna a existência e as características dos objetos disponíveis à nossa mente e, assim, pode servir de base para atitudes tais como crença ou conhecimento. No sentido de Wissen, que lá está, sustentando eles mais adiante que, cito, a cognição no sentido restrito também se relaciona com o juízo. Então isto faz com que defendam algo que me parece ser muito contestável, quando referem, na página 3204, que o juízo é algo que não envolve necessariamente assentimento ou tomar a proposição em questão como verdadeira, sendo nessa medida que, acrescentam Wilacek e Watkins, Kant difere de Frege, para quem o juízo próprio é um assentimento a uma proposição. Seguindo-se parenteticamente o termo Gedanke, que na verdade significa pensamento e não proposição, cujo termo alemão é Satz. Os autores dão uma espécie de passo atrás quando, na nota 26, reconhecem que Kant, por vezes, fala de assentimento, Fürwahrhalten, como uma espécie de julgar, fazendo alusão à lógica de Escher, atenuando igualmente a nota 27 o afastamento que vinham defendendo entre o ato de julgar e o de assentir. Ora, a página que Wilacek e Watkins aludem, da lógica de Escher, a página 66, pertence ao capítulo 9 da introdução, cuja primeira parte do título é nada mais, nada menos do que perfeição lógica do conhecimento, Erkenntnis, segunda modalidade. Depois de analisar a perfeição lógica do conhecimento naquilo que concerne à quantidade, no capítulo 6, à relação, no capítulo 7, e à qualidade, no capítulo 8, Kant analisa no que diz respeito à modalidade, no capítulo 9. Começando por dizer que, cito, a verdade é uma propriedade objetiva do conhecimento, enquanto que o juízo, através do qual algo é representado como verdadeiro, a relação a um entendimento, a restante, e portanto a um sujeito particular, é subjetivamente o considerar como verdadeiro, ou seja, o Fürwahrhalten. A tradução é minha, e é feita aqui a partir das páginas 65 e 66 do volume 9 da edição da Academia. Embora Wilacek e Watkins não indiquem nenhuma passagem em concreto, eles estarão evidentemente a referir-se a esta, ou então a uma outra que também surge na página 66, quando Kant, depois de mencionar a existência de 3 tipos ou modos de considerar algo verdadeiro, a saber, opinar, meinen, acreditar ou crer, com C, glauben, e saber, wissen, ele escreve. O opinar é um ajuizar, um urteilen problemático, o crer um assertórico, um ajuizar assertórico, e o saber um apolítico, um ajuizar apolítico. Esta tripartição não é, contudo, única no corpus kantiano. Ela está presente na tábua dos juízos da primeira crítica, onde
para além da quantidade dos juízos, da sua qualidade e da sua relação, os juízos de modalidade são pensados como podendo ser, exatamente, problemáticos, assertóricos ou apolíticos. Igualmente interessante é que, como se sabe, as mesmas divisões vão aparecer na tábua das categorias, ou dos conceitos puros do entendimento, correspondendo os juízos problemáticos à categoria da possibilidade, impossibilidade, os juízes assertóricos à categoria da existência, não existência, e os juízes apolíticos à categoria da necessidade, contingência. Ao comentar a peculiaridade do caráter modal no plano judicativo, Kant adianta, e cito da tradução portuguesa, da Gulbenkian, a modalidade dos juízos é uma função muito particular destes, cuja característica consiste em nada contribuir para o conteúdo de um juízo, pois além da quantidade, qualidade e relação, nada mais constitui o conteúdo do juízo, e apenas se referir ao valor da cópula em relação ao pensamento em geral, ou seja, ao valor do verbo ser. Continua ele, juízos problemáticos são aqueles em que se atribui à afirmação ou negação um valor apenas possível, entre parênteses, arbitrário. Assertóricos são os juízos em que esse valor é considerado real, entre parênteses, verdadeiro. Apolíticos, aqueles em que se considera esse valor necessário. Podemos ver aqui, pois, que a questão de como a cognição no sentido restrito se relaciona com a verdade, levantada por Wilczek e Watkins, nunca pode ser posta do ponto de vista do conteúdo da cognição, ou do juízo, mas sim daquele que é o estatuto modal, mediante o qual essa cognição, ou esse juízo, é algo pensado por nós. A afirmação de Wilczek e Watkins, ainda na página 3204, de que a cognição no sentido restrito, como tal, não requer justificação epistémica, é, por tudo isto que se viu, no mínimo polémica. É claro que é possível abstrair da modalidade, mediante a qual qualquer objeto da experiência possível é pensado, para procurar compreender em que consiste intuitivo e conceptualmente, isto é, quantitativa, qualitativa e relacionalmente, a nossa representação desse objeto. Mas isso não significa que, no âmbito da experiência comum, possa haver uma abstração ou uma alienação ao nível modal. Que ela passe despercebida é uma coisa, que não esteja presente é outra. E é porque essa categorização modal está inelutavelmente presente na nossa relação cognoscitiva que o problema da justificação epistémica se coloca e se colocou para Kant na doutrina transcendental do método, da primeira crítica e nas suas lições de lógica. A forma como Wilczek e Watkins falam de justificação epistémica sugere que esta é completamente estanque relativamente ao processo estritamente cognitivo. Nada mais errado. É verdade que é este último que, como os autores observam, na página 3205 do artigo, desempenha um papel especialmente central no projeto de Kant na primeira crítica. Mas esta estaria incompleta sem a parte, digamos, meta-epistemológica que constitui a teoria da justificação epistémica exposta na parte final da obra. Isto conduz-me, então, à segunda secção do artigo. Wilczek e Watkins exploram aqui, nesta segunda secção, o conceito kantiano de assentimento, ou considerar como verdadeiro, ou tomar por verdadeiro, o Fürwahrhalten, tal como é analisado por Kant na doutrina transcendental do método, da crítica da razão pura, concretamente na secção terceira, intitulada do opinar, do saber e do crer, isto na minha tradução, que pertence ao capítulo 2º, o cárne da razão pura. Já que os autores não se lhes referem, importa mencionar que outros tratamentos do conceito de Fürwahrhalten têm lugar nas outras duas críticas.
Na crítica da razão prática, concretamente na secção 8ª, intitulada Do considerar como verdadeiro a partir de uma precisão da razão pura, que pertence ao capítulo 2º, que é a dialética da razão pura na determinação do conceito de bem supremo, isto da dialética da razão pura prática, pertencente à doutrina elementar da razão pura prática, assim como, e mais importantemente, na crítica da faculdade do juízo, traduzida pelo professor António Marques, e tão bem que o foi, concretamente na doutrina do método da faculdade do juízo teleológico, isto nos parágrafos 90 e 91, que concluem exatamente o próprio projeto crítico kantiano. Portanto, é muito interessante que o conceito de Feuerbach-Haltan, na verdade, seja tratado por Kant nas suas 3 críticas, assim como nas suas lições de lógica e também em muitas outras ocasiões. Para além disso, o conceito é tratado não só no capítulo 9, mas também no capítulo 10 da introdução à lógica de Escher, e noutras versões destas lições, sendo, por exemplo, a tematização do capítulo 10º em torno da probabilidade e de plausibilidade e também sobre o estatuto da hipótese, muito relevantes epistemologicamente. Atentemos, porém, à análise de Wilczek e Watkins. Eles começam por indicar, muito brevemente, a distinção que Kant estabelece entre convicção e persuasão, nessa secção da crítica da razão pura. Na verdade, Kant começa por destacar que existem fundamentos objetivos, objectiva Gründe, e causas subjetivas, subjectiva Ursachen, para esse acontecimento ou incidência, que Kant chama-lhe Begebenheit, do entendimento humano a que corresponde o nosso considerar como verdadeiro. A convicção, a Überzeugung, surge inicialmente enquanto a expressão de suficiência epistémica objetiva, decorrente de uma suposta validade universal. Já a persuasão, Überredung, é determinada subjetivamente, sendo vista em termos de simples aparência. Mas rapidamente Kant vai afinar essa sua distinção e os autores estão alertas para isso. Ao introduzir o conceito de considerar como verdadeiro enquanto validade subjetiva do juízo, Kant apresenta os 3 tipos ou modos que já havíamos visto, ou seja, o opinar, o meinen, o crer, o glauben, e o saber, o wissen, não por referência à persuasão, mas, diz ele, relativamente à convicção, tendo esta, ao mesmo tempo, validade objetiva, diz ele. Kant põe em evidência o caráter insuficiente, tanto subjetiva como objetivamente, do opinar, a suficiência apenas subjetiva do crer e o valor suficiente aos níveis subjetivo e objetivo do saber. E logo a seguir surge uma especificação importante. A convicção deve ser vista em termos de suficiência meramente subjetiva, afinal de contas, por contraste com a certeza, Gewissheit, cuja suficiência é pensada objetivamente. E mais à frente, na secção, Kant esclarecerá que a convicção não é certeza lógica, é certeza moral. Ou seja, à tríade opinar, crer e saber correspondem persuasão, convicção e certeza, respectivamente. Sendo considerar como verdadeiro a expressão de uma validade subjetiva do juízo, como Kant diz, não deveria causar estranheza, como parece causar aos autores, veja-se a nota 31 do artigo, que o interesse maior de Kant no resto dessa secção seja em torno da crença, da Glaube. De facto, os autores não o mencionam, mas Kant vai desdobrar os 3 modos de o considerar como verdadeiro em 3 tipos de crença, designadamente crença pragmática, crença moral e crença doutrinal. Na tradução portuguesa aparece fé, ainda que me pareça epistemologicamente muito mais adequado o termo crença. Ora, devemos lembrar-nos de que, como a lógica de Escher indica, o crer é um ajuizar assertórico e, como a explicitação da tábua dos juízos da primeira crítica torna claro, os juízos assertóricos são os juízos
em que o valor que se atribui à afirmação ou negação de algo é considerado real, entre parênteses, verdadeiro. Daí a importância, claro está, da tematização da crença no resto do artigo. Isto não significa, como os autores concluem, ainda na nota 31, que o conhecimento não é a preocupação central da primeira crítica. É por ele ser uma preocupação central que a obra termina dessa forma, tão pouco prometedora para as ambições da razão humana. Se, como Kant diz, a opinião é de certo pouco demais, já um saber, um Wissen, parece ser demasiado difícil de alcançar. Estas são palavras dele nessa mesma secção da parte final da crítica. Kant expressa este diagnóstico de várias formas, aliás, sendo merecedora de citação uma passagem da Lógica de Viena, onde Kant apresenta 3 modos do juízo de verdade e de falsidade. Ele apresenta esta formulação em latim, modi iudici veritates et falsitates, ou modos do considerar como verdadeiro, do Fürwahrhalten. E fala da seguinte forma. Primeiro, diz que um conhecimento, Erkenntnis, é geralmente aceito, isto é, se é provado por todos, embora em si mesmo ainda não seja certo. Esta é, assim, uma marca meramente externa, da qual não se pode ainda inferir a certeza. Mas aqui estaremos no campo da opinião. Segundo, um conhecimento é estipulado, isto é, será aceito como uma verdade universalmente reconhecida. E aqui estaremos no plano da crença, no plano da convicção. Terceiro, um conhecimento é inegável, indiscutível, é impossível duvidar da verdade do conhecimento. E aqui estaremos, sim, no plano do saber ou no plano da certeza. Portanto, aquilo que diz respeito ao modo do crer, que é o processo sobre o qual Kant mais se debruça na secção da crítica da razão pura, é uma mera estipulação, atendendo aqui à formulação da Lógica de Viena, que será aceito como uma verdade universalmente reconhecida, ainda que esteja longe da inegabilidade, indiscutibilidade e impossibilidade de dúvida em relação à verdade do conhecimento em causa que caracteriza o saber, o Wissen. Por tudo isto, estou em desacordo com vários pontos desta secção do artigo, desacordo que se estende, naturalmente, a várias conclusões que os autores retiram nas terceira e quarta secções. Dado que a apresentação já vai longa, vou procurar sintetizar esses pontos de desacordo antes de concluir. É errado defender que, e cito da página 3207 do artigo, enquanto a suficiência subjetiva diz respeito à firmeza do assentimento, a suficiência objetiva diz respeito ao grau de justificação epistémica. O que acontece é que os 3 modos de considerar como verdadeiro são já eles mesmos graus de justificação epistémica, sendo a suficiência objetiva característica da convicção, mediante a qual se expressa a crença, a qual não pode alcançar o caráter apodítico da suficiência objetiva, que é a panágio da certeza, no plano do saber. Perdão, aqui sendo a suficiência subjetiva, que é a característica da convicção. Os autores referem-se depois ao internismo epistémico de Kant. É verdade que a sua teoria do conhecimento, enquanto teoria da justificação epistémica, não possui os contornos das concepções externistas que encontramos na contemporaneidade, como, por exemplo, na teoria das alternativas relevantes de Dreitzky, no confiabilismo, ou fiabilismo, como se prefira, de autores como Goldman ou Nozick, no contextualismo epistémico, seja ele de feição falibilista, como o de Cohen ou de Rose, seja ele de feição infalibilista, como o de Lewis, para já não falar de outras posições externistas no âmbito da epistemologia da virtude, como a de autores como Sosa ou Greco, ou no da epistemologia da prioridade do conhecimento de Williamson. Praticamente toda a epistemologia contemporânea é externista.
poucos autores que defenderam concepções internistas, como Chizom, Bonjour, foram bastante criticados por todo este plano de autores externistas. Mas, por outro lado, Kant parece esforçar-se por traçar mais do que um diagnóstico internista, apresentando uma sofisticada concepção do intrincado papel da crença, inclusive a sua dimensão social, que é decisiva para as concepções externistas, na nossa forma de conhecimento da realidade. É por isso que a infalibilidade e, por consequência, verdade de que os autores falam como requisito para um pleno conhecimento só se colocam na dimensão da certeza, que neste quadro se torna extraordinariamente restrita. Podemos, por isso, confiar no nosso conhecimento empírico e histórico, que, como os autores salientam, pode ser certo, ainda que eles me pareçam, Wilczek e Watkins, ir longe demais quando afirmam que ele pode ser infalível. Ao poder ser infalível, soa uma contradição. Ou infalível ou não é. E segundo Kant, não é. Percebo o que os autores querem dizer, até porque apela ao disjuntivismo de McDowell para apoiar essa ideia, disjuntivismo esse que foi mais recentemente desenvolvido por Pritchard e que me parece fazer todo o sentido. Mas é preciso ter cuidado com os termos. Parece-me mais judiciosa a afirmação dos autores de que, e cito, o infalibilismo de Kant acerca do conhecimento é compatível com o reconhecimento geral da falibilidade das nossas faculdades cognitivas. Mas mesmo aqui há que ter em conta não só a possibilidade de uma falha dos sentidos, mas também da própria capacidade de apreciação. Se é tudo isso que está pensado pelos autores quando falam em falibilidade das nossas faculdades cognitivas, então estou de acordo, ainda que o termo percepção, se bem me recordo, nunca seja sequer usado neste artigo. Bom, por tudo isto, parece-me que os autores estão efetivamente errados quando insistem, e cito da página 3209, na ideia de que, na medida em que a cognição é uma representação objetiva, que tem um género específico de conteúdo semântico, ela não precisa de envolver nenhum tipo de justificação epistémica. Não concordo porque é devido ao facto de a representação pretensamente objetiva ser proporcionada pela nossa operação justificativa fundamental de considerar algo verdadeiro, com os diversos graus e modos, que é preciso converter esse processo desatento em que se desenrola a experiência no momento de atenção que só pode ser conferido por um processo de justificação epistémica. E, por isso, é errado defender, como fazem Wilczek e Watkins, que a cognição como tal não envolve sentimento e que é diferente em género da crença. É errado defender, como eles o fazem, e cito da página 3210, que Kant não especificou aquilo que contaria como uma justificação objetiva e como esta garantiria a verdade. Os capítulos 9 e 10 da Lógica de Escher são claros a esse respeito, fornecendo também os 2 parágrafos finais da Crítica da Faculdade do Juízo, indicações claras em relação àquilo que seria necessário para podermos passar a ter uma perspectiva, como Kant lhe chama, katalefem, segundo a verdade, ainda que nos tenhamos de contentar com uma mera dimensão antropológica, katantropon. Bom, era isto que tinha para dizer, e ainda que haja outros pontos que merecem a reflexão, penso que poderei deixá-los para a discussão, caso seja oportuno. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Nuno, pela apresentação, que não só foi muito clara, como foi longa, mas valeu a pena, porque já tem algumas notas críticas com bastante profundidade. Portanto, muito obrigado, e creio que temos matéria para uma boa discussão. Qualquer questão, qualquer comentário, mão virtual, mão real, estejam à vontade.
Penso que o Francisco Maia tinha uma pergunta, não é? Não? Se ainda ninguém tem, eu quebro o gelo. Eu tenho 2 ou 3 perguntas que vou começar por uma muito simples. Nenhuma delas faz justiça, quer ao texto, quer à apresentação, porque de facto não me sinto com estrutura de conhecimento suficiente dos problemas, das discussões à volta da primeira crítica para levantar grandes questões minimamente relevantes. Em todo o caso, a primeira diz respeito àquilo que de acordo, que aquilo que o artigo nos convida, ao modo como o artigo nos convida, a traduzirmos as expressões para português. Obviamente o artigo não fala das traduções para português, mas nós habitualmente, como tu próprio referiste, quem nisso aparece como conhecimento e wissen aparece como saber, ou às vezes também como conhecimento, e às vezes até, eu acho um bocado estranho, mas chega a aparecer, parece-me, como ciência, que seria Wissenschaft, mas creio que Wissen também aparece como ciência. Olhando para este texto, eu sinto-me convidado a traduzir Erkenntnis por cognição e Wissen por conhecimento. A primeira questão é se mesmo com as notas críticas que fizeste, e de resto com um conhecimento que eu não tenho, mas que tu tens da maneira como contemporaneamente se trata a cognição, se isto faz algum sentido. E a segunda pergunta relacionada com isso é que, tendo em conta, e também queria saber, primeiro, se estás de acordo com o meu entendimento do texto e depois se partilhas esta ideia, que é algo um bocadinho contraintuitivo para quem está habituado a trabalhar a primeira crítica em português, creio eu, que é, eles dizem a certa altura, os autores defendem que Kant recusa a cognição de coisas em si específicas, ao mesmo tempo autorizando o conhecimento transcendental das coisas em si mesmas em geral. Este conhecimento, ele diz philosophical knowledge, mas depois parece-me que philosophical significa transcendental. A minha pergunta é se em última análise podemos dizer, com esse novo mapeamento das noções, do léxico, se não apenas as coisas em si podem ser pensadas, como habitualmente dizemos, mas podem também ser conhecidas, isto é, conhecidas neste sentido, filosoficamente ou transcendentalmente conhecidas como objeto do Wissen. Embora, como é óbvio, não possam ser objetos da cognição e, portanto, não possam tornar-se Erkenntnissen. Obrigado. Obrigado, João, pelas questões que são muito pertinentes. Começando pela primeira, de facto tens razão quando te referes ao facto de em português aparecer muitas vezes Erkenntnis traduzido por conhecimento e até mesmo por ciência. É o que acontece, por exemplo, na secção da crítica da razão pura que estávamos a debater na edição da Fundação Gulbenkian. Essa secção aparece traduzida como da opinião, da ciência e da fé, quando no original é von meinen Wissen und Glauben. Desde logo, o original procura indicar não a crença, mas o ato de crer, por exemplo, ou não o saber, mas o ato de saber, não a opinião quanto tal, mas o ato de opinar. Mas mais do que isso, depois encontramos essa diferença relativamente à tradução que eu estava a propor, em que crença, neste caso Glauben, o querer ou o acreditar aparece como fé e sobretudo, Wissen aparece como ciência. É claro que, aliás, os autores do artigo têm uma nota sobre isso e tu também o referiste na tua formulação da questão,
o termo Wissen está presente no vocábulo Wissenschaft, não é? Ciência, tal como também acontece em latim, scientia tem na sua raiz scire, saber, mas parece-me mais sensato, evidentemente, traduzirmos Wissen por saber, e mantermos ainda assim conhecimento para Erkenntnis. E isto porque, embora os autores tenham efetivamente razão em que Erkenntnis assume, na maior parte dos casos, no ideário da crítica da razão pura, um papel cognitivo, essencialmente cognitivo, nós estamos ainda muito ligados a um vocabulário epistemológico onde faz sentido falarmos precisamente de uma teoria do conhecimento. E a ambiguidade vem daí precisamente, ou seja, quando nós começamos a encontrar o termo, que aliás, teoria do conhecimento é um termo que só surge depois justamente do pensamento kantiano, só tem entrada no vocabulário filosófico no século XIX, como Erkenntnislehre, depois como Erkenntnistheorie, mas nessa altura, teoria do conhecimento servia precisamente tanto para dar conta dos processos ditos cognitivos, não é? Que permitem o nosso acesso à realidade, como também, se fosse o caso como é em Kant, para explorar questões que hoje nós classificaríamos como de justificação epistémica. O que aconteceu foi que, justamente, devido aos desenvolvimentos nas áreas da filosofia da mente, isto no campo estritamente filosófico e da ciência cognitiva em geral, nós hoje podemos efetivamente, de facto, falar de uma teoria da cognição, reservando uma teoria do conhecimento para o plano da justificação epistémica. E isso também porque, como eu referi na apresentação, praticamente desde os anos 60 que a epistemologia, enquanto teoria do conhecimento, corresponde a uma teoria da justificação epistémica, ou seja, praticamente desde a publicação do artigo Gettier de 63, Justified True Belief Knowledge, que nós só trabalhamos em epistemologia com justificação epistémica. E, por isso, poderia, de facto, fazer sentido. Poderíamos usar outras designações, ou seja, poderíamos dizer que a teoria do conhecimento tradicional é epistemologia, poderíamos dizer que a teoria da justificação epistémica é, como também alguns autores lhe chamam, a meta-epistemologia. Enfim. De qualquer modo, há uma sensibilidade, pelo menos da minha parte, ao termo Erkenntnis como conhecimento, não é? Que eu dificilmente conseguiria ter se traduzisse o termo por cognição. Enfim, acolho com interesse esta sugestão dos autores. Ela é bastante clara relativamente à importância do processo de investigação essencialmente cognitivo que atravessa toda a doutrina transcendental dos elementos, mas já no plano daquilo que é a doutrina transcendental do método, com a sua tentativa exígua, na verdade, porque é só naquela, não é em toda a doutrina transcendental do método, é só na secção 3 do capítulo 2, nós vamos encontrar a questão da justificação epistémica. Enfim, aí poderemos falar, de facto, ainda assim, de uma teoria do conhecimento. O que é preciso é, quando estamos, de facto, a trabalhar sobre estas questões, podermos desambiguar os termos e explicar do que é que estamos a falar. Relativamente à segunda questão mais complexa, aquela passagem que os autores citam e que eu também citei, da lógica transcendental, mostra bem como Kant rejeita qualquer possibilidade de acesso às coisas em si, ou seja, toda a apresentação é essencialmente fenoménica e, portanto, nós temos de pensar a coisa em si, como ele diz, como um noumenum, do grego tonoumenon, é só aquilo que é passível de ser pensado. Podemos conjecturar a possibilidade do acesso à coisa em si, mas inevitavelmente a nossa apresentação é fenoménica
e essa vai ser uma constante da análise também que ele leva a cabo no plano da justificação epistémica. Por exemplo, torna-se muito evidente isso, embora não seja a epistemologia que está ali como foco, é a teleologia, mas nos parágrafos finais da crítica da faculdade do juízo, quando percebemos, e foi assim que eu acabei precisamente a sessão, a nossa vinculação a uma perspectiva antropológica, precisamente de mero acesso fenoménico à realidade, por contraposição àquilo que seriam as nossas aspirações, ou seja, o ideal epistemológico, no sentido da justificação, de alcançarmos uma perspectiva cataléfen, uma perspectiva de acordo com a verdade. Essa perspectiva cataléfen, sim, poderia, evidentemente, ter um acesso à Ding an sich, mas essa é uma perspectiva que nós apenas podemos, de alguma forma, conjecturar, pensar, conceber, mas que nos está vedada. Ainda que me pareça que na tua questão estivesse também presente a possibilidade de transcendentalmente nós podermos configurar, digamos assim, esse plano da coisa em si. E de facto parece ser isso que está subjacente ao projeto kantiano da própria filosofia transcendental, não é? Quando ele procura conceber não só aquilo que é do plano da sensibilidade, mas também do plano do entendimento, e nomeadamente o que está em jogo nas categorias, nos conceitos puros do entendimento, como a capacidade que nós temos então de aceder aos objetos da experiência a partir de algo de que fomos capazes de fazer uma dedução transcendental. Ainda que, lá está, nós aí não estejamos a aceder a nenhum plano da coisa em si, não é? Nós estamos sim a aceder àquilo que nos permite, geral, universalmente, conceber qualquer objeto que nos seja dado na nossa experiência, na sua particularidade, através desses conceitos que são universais e que, portanto, vão permitir esse acesso. Portanto, eu tenho uma leitura bastante rígida do ponto de vista fenoménico da teoria da cognição de Kant, se quisermos falar como o Vila Jackie Watkins, e não abro espaço, digamos assim, à coisa em si, a não ser precisamente pela via da perspectivação daquilo que seria isso, mas uma perspectivação é naturalmente nada mais do que uma perspectivação. Obrigado, Nuno. Professor António Marques. Antes de mais, muito obrigado, Nuno, por esta análise, pela excelente análise de um texto com quem nós podemos discordar, com o qual nós podemos discordar em muitos aspectos, mas de qualquer modo é muito desafiante e faz uma exegese muito, enfim, apurada nomeadamente dos conceitos de Erkenntnis e de Wissen. Um aspecto que eu gostava eu tenho 2 ou 3 pontos só que iria aqui mencionar rapidamente, porque de facto, por um lado não temos tempo, por outro lado, enfim, há toda uma análise, uma exegese que teria que ser continuada. Por exemplo, eu não me parece que, concordo perfeitamente com a tese, enfim, a afirmação do Nuno, que contra a tese dos autores que a Erkenntnis é destituída de fundamentação epistémica ou é destituída de assentimento. Não é? Pronto, se nós, nomeadamente, por exemplo, lendo ou se formos para a parte da analítica transcendental, que é sobre os princípios do entendimento, em que se trata precisamente da aplicação das regras, determinadas regras a priori, que tornam possível, não é, a própria aplicação das categorias à intuição. Por exemplo, quando pensamos em conhecimentos que envolvem a causalidade, por exemplo, não é? Tem necessariamente, para a minha compreensão necessariamente eu devo supor um B como causa de A, por exemplo, não é? Enfim.
quer dizer, não vejo aqui como é que um juízo sintético a priori correspondente a este tipo de ligação, não é? Não tenha que envolver de alguma forma um assentimento, ou então entendido como um determinado ou um específico estado mental, não é? Estado mental que tem uma componente subjetiva, e também uma componente objetiva. Nesse sentido, eu acho que aquilo que sou levado a pensar que Erich nisso, em toda a sua, tal como nós a podemos, enfim, considerar no desenvolvimento toda a lógica transcendental e sobretudo na analítica das categorias e na analítica dos princípios, não vejo que possa, ou que entre de alguma maneira em contradição, embora não seja propriamente isso que os autores também defendem, não é? Mas que não seja pelo menos articulável depois com a introdução do conceito de Wissen, e por isso com essa atitude mental, digamos assim, que envolve o Wissen, ou enfim, traduzido por saber, não é? Há um aspecto importante no Wissen, que é precisamente a questão da comunicação, da verdade objetiva que dependendo da comunicação. Eu tenho a impressão que os autores não referem muito ou não dão destaque a esse aspecto que me parece importante e que leva precisamente o Fürwahrhalten, não é? O Wissen, como um plano subjetivo e objetivo do Fürwahrhalten, que o leva precisamente a que tu possa estender esse Wissen, esse Fürwahrhalten, às outras críticas, e nomeadamente ao plano do juízo estético e do juízo moral também, não é? Isso seria um aspecto também interessante a focar, é como é que as diferentes, o Nuno falou disso e referiu isso, e que me parece importante, como é que o Wissen realmente adquire um plano de convicção, precisamente, um plano que é transversal aos juízos, não apenas teóricos, mas também a outro tipo de juízo. Isso parece-me importante. Mas aí realmente não há dúvida que nós não nos podemos esquecer da dependência que tem o Fürwahrhalten da comunicação. Aliás, é a pedra de toque, como Kant diz nesse texto sobre do cânon, não é? Da primeira crítica, é a pedra de toque externa, digamos assim, é realmente a capacidade de comunicação e exigir que, ou pelo menos que os outros reconheçam esse conhecimento ou esse juízo. Por isso eu acho que realmente, enfim, concordo com a maior parte das críticas que o Nuno faz ao texto. Parece-me ser, de qualquer modo, um texto, enfim, bastante desafiante e que coloca de uma forma, penso que original, este confronto entre o Wissen e o Erich, que pode não ser um confronto que depois gere boas conclusões ou conclusões certas da parte dos autores, mas de qualquer forma é bastante, enfim, bastante desafiante e rico para a discussão da filosofia teórica e nomeadamente da razão prática, da primeira crítica. Muito obrigado, professor. Sim, eu concordo plenamente com as observações do professor relativamente à primeira observação, enfim, geral. Quando li este texto pela primeira vez, achei que realmente ele era muito interessante e também bastante didático na maneira como apresenta vários pontos, por isso sugeri desde logo aos meus alunos da epistemologia
porque estamos a debater algumas questões que são aqui tratadas, e de facto o artigo tem essa, como indiquei logo no início, esse mérito de fazer-nos pensar na questão da cognição e não esquecendo ao mesmo tempo a questão da justificação epistémica. Em abono, neste caso dos autores, eu acho que aquilo que eles tentam mostrar quando acentuam a separação entre os dois planos, que foi por mim criticado e que o professor também, no fundo, concordou com o que estava em causa nessa crítica, é essencialmente o seguinte, para pegar no exemplo que o professor estava a dar. Se nós pensarmos naquilo que é o processo, mediante o qual nós aplicamos uma categoria como a de causa e efeito, como pensamos um processo causal, nós podemos, de facto, para compreender aquilo que está em causa, por exemplo, do ponto de vista da intuição do objeto, daquilo que está em causa depois na conceptualização do objeto, da forma como vamos precisamente usar um juízo sintético a priori para compreender o dado. Nós aí podemos, efetivamente, prescindir, entre aspas, daquilo que é o plano do assentimento que tem inevitavelmente de estar presente, mas que para essa abordagem estritamente cognitiva é de facto dispensável. Ou seja, é como se estivéssemos a retirar um elemento, neste caso o fio Verhalten, no assentimento, que sabemos que é importante, mas para inspecionar, digamos assim, a máquina, neste caso a máquina cognitiva, isto porque não podemos evidentemente fazer tudo ao mesmo tempo. E portanto isso parece-me correto e acho que é bem visto por parte dos autores esse ponto. O que não me parece ser correto é depois, como o professor também concordou, a extração da consequência de que os dois processos, o processo cognitivo e o processo justificativo, são separados. Ou seja, é verdade que eles ocasionalmente apontam para a possibilidade de não ser assim, ou pelo menos de não ser necessariamente dessa forma, mas parece-me que a questão da justificação epistémica, tal como é abordada por Kant no final da obra, resulta precisamente de haver o interesse por parte do autor de complementar uma análise que precisamente foi tornada abstrata para uma melhor compreensão desses processos cognitivos, mas que não pode, pura e simplesmente, deixar de analisar outros elementos que aí estão implicados. E, na verdade, nem precisamos de chegar à parte final, não é? Porque basta olharmos para aquilo que Kant diz acerca do juízo para percebermos logo isso. Diga, professor. Caracteriza o conhecimento como sendo, por isso, simplesmente, como sendo essencialmente semântico, não é? Pois, exatamente. Me parece que não, enfim, é muito problemático. É muito problemático, porque depois, como isto para ligar também com a segunda observação do professor, sobre o estatuto comunicacional, digamos assim, do fio Verhalten, é que, no fundo, o nosso processo de conhecimento é um processo que envolve diversos aspectos, não só o tal lado semântico, o lado estritamente cognitivo, mas depois tem esta envolvência do sujeito na própria relação com os outros sujeitos e, por isso, a relevância, de facto, da comunicação. Não é por acaso, e o professor viu isso perfeitamente bem, que o considerar algo verdadeiro, o fio Verhalten, é introduzido desde logo de um ponto de vista da possibilidade de estarmos ou não persuadidos de algo, de poder haver comunicação de uma determinada instância que esteja presente ao sujeito, a outrem. E, portanto, todo o processo que é descrito nessas linhas iniciais da secção da terceira do capítulo 2 da doutrina transcendental do método, tem efetivamente o propósito de mostrar que, enquanto sujeitos epistémicos,
nós não estamos pura e simplesmente fechados, digamos assim, no mundo de operações estritamente cognitivas, mas temos depois essa relação com o social. E isso é um aspecto muito interessante em Kant. Ou seja, é preciso ver que ele estava a escrever isto, a primeira versão de publicação da crítica é de 1781, a segunda de 1787, ou seja, 200 anos antes de aparecerem, justamente, cerca de 200 anos antes de aparecerem, teorias do conhecimento essencialmente de caráter social, não é? Ainda agora John Greco publicou um livro chamado The Transmission of Knowledge, em que o foco da análise epistémica é de todo em todo social. E Kant, de alguma maneira, já antecipa isso. Portanto, é um autor muito moderno, não só no sentido moderno habitual do scholarship, mas moderno a este nível. É por isso que eu ainda o mantenho para algumas aulas na cadeira de epistemologia, porque acho que é fundamental partirmos daí para depois compreendermos as análises contemporâneas. Muito obrigado, professor. Obrigado. Mais questões? Mais comentários? Eu, se não havendo questões, mais uma vez, se a minha primeira era superficial, esta quase corre o risco, ou efetivamente sai do tópico estrito da nossa discussão. E de resto falta-lhe algum fundamento, porque desde que li o texto até agora ainda não fui verificar isto, que era algo que exigiria algum tempo e alguma dedicação. Tem a ver com um possível adjetivo cognitivo, no âmbito também, curiosamente, primeira vez que eu ouvi falar de algumas discussões sobre a tradução de Erkenntnis foi no âmbito da estética. É recente no âmbito da discussão entre natureza conceitual e não conceitual do estético, do juízo de gosto. O Dietmar Heidemann, que é o editor do Kant Yearbook, tem chamado a atenção para um erro nas traduções de Erkenntnis Urteil, que normalmente é traduzido por Cognitive Judgment, ou melhor, que ele considera que é habitualmente traduzido por Cognitive Judgment e não por Judgment of Cognition. E ele diz que deveria ser o Erkenntnis Urteil um Judgment of Cognition, ou seja, que é algo que o juízo de gosto não é, pois não envolve subsunção de uma intuição num conceito. Mas ele defende que o juízo de gosto é um cognitivo ressurretado. Porquê? Porque nele, apesar de livremente, de indeterminadamente, as faculdades as faculdades de conhecimento desempenham um papel. E desde logo há um papel da sensibilidade, da imaginação, do entendimento, estão pelo menos em atividade, uma atividade livre. Mas de facto nos textos, no texto que nos trouxeste, temos a tradução de Erkenntnis por Cognition, a tradução de Wissen por Knowledge, mas eu acho que a única referência que poderíamos, de uma maneira um bocadinho forçada, fazer a este adjetivo seria aquela nota em que ele diz que temos que ser rigorosos com o Camp Smith, que a propósito do Erkenntnis ser uma tradução da Cognitio, ou Cognitio, como disseste, que está relacionada também pelo menos nos textos de filosofia medieval, com o knowledge. Eu não sei sequer se existe um substantivo de que depois temos o adjetivo cognitivo. Eu não sei sequer se existe algo como um verbo cognitiven, algo assim. Confesso que não sei. E aquilo que o Heidemann faz, quando fala em cognitivas urteil, é uma expressão que eu creio que é dele, não é do Kant. Em todo o caso, não sei se valeria a pena aqui procurar em alguns textos de Kant as instâncias, se traria aqui algo de novo
de palavras com a raiz cognitivo ou algo assim. Volto a dizer, é uma questão que é até fora do tópico, mas permite-me. Obrigado, João. Enfim, no plano estético, eu não me aventuraria a dizer muita coisa, porque, como disseste na apresentação, estou essencialmente a trabalhar na área da epistemologia e da filosofia do conhecimento. Por isso não posso de maneira nenhuma confirmar se o próprio Kant usa ou não essa expressão. O que me apraz dizer ainda relativamente a isso, e já que focas também as notas que os autores têm sobre as traduções do Kemp-Smith e do Geyer e do Wood, é que, evidentemente, nós em português temos mais facilidade em resolver esta questão. Por isso é que, para mim, sempre foi claro que Erkenntnis poderia ser pacificamente traduzido por conhecimento e reservando saber para o Wissen. Em alemão, claro está, porque acabamos de dizer, também funciona. Mas isto não acontece em inglês, não é? Nós não temos outro termo para além de knowledge ou knowing, não é? Porque poderíamos falar a wisdom, mas não, essa sabedoria não é o que aqui está em causa, não é? E por isso eu não acho que o Kemp-Smith tenha feito mal em traduzir, na verdade essa tradução alimentou durante décadas, não é, os estudos kantianos, e acho que ele não fez mal em traduzir Erkenntnis por conhecimento, e mesmo emendando de alguma maneira esse erro, a tradução do Geyer e do Wood, como os próprios autores destacam numa nota, nem sempre o Geyer e o Wood são absolutamente, enfim, não sei se coerentes é a melhor forma de adjetivar aqui a questão, mas uniformes talvez, já que ocasionalmente acabam por traduzir, embora prefiram cognition, acabam por traduzir por knowledge também certas instâncias de Erkenntnis. Mas isto recorda-me também de outra coisa. Mesmo a nossa palavra epistemologia não é usada habitualmente em língua alemã. Os alemães falam precisamente da Erkenntnistheorie, teoria do conhecimento, isto quando, como eu disse há bocado, os primeiros pós-kantianos, logo no século XVIII, começaram a falar de Erkenntnislehre, havendo também uma tradição muito grande, que começa com Fichte, e o próprio Kant usa ainda essa expressão de Wissenschaftslehre, que depois vai ter grande repercussão, por exemplo, num autor como Bolzano, teoria da ciência, mas nesse caso a ciência não era entendida também como hoje podemos falar de uma theory of science, mas enfim, ciência tomada no sentido muito geral de conhecimento generalizado de várias disciplinas, para as quais era necessário depois também haver um canon. É isso que está em causa numa Wissenschaftslehre. E mesmo num plano mais atual, mais próximo da nossa contemporaneidade, se por exemplo nós temos filosofia da mente, os alemães não falam exatamente disso, não é? Acabam por usar muitas vezes o termo que vinha desde a tradição hegeliana, Philosophie des Geistes, filosofia do espírito, não é? Mas é difícil por vezes em certas línguas nós acomodarmos estes ou aqueles termos, até porque temos uma tradição, não é? Por isso é que eu disse, acho que o mais importante é procurarmos não ser ambíguos quando estamos a trabalhar numa ou noutra questão, e os autores a esse respeito são bastante claros quando procuram especificar aquilo que entendem por uma teoria do conhecimento enquanto teoria da cognição, relativamente à Erkenntnis, e uma teoria do conhecimento enquanto justificação epistémica por referência ao Wissen, não é? Porque é preciso ver que, enfim, falarmos de cognição, de ciência cognitiva, isso é tudo muito atual, não é? Nem sequer no
em meados do século XX nós falávamos ainda disso, não é? Wittgenstein, por exemplo, não tem uma filosofia da mente, não é? Propriamente dita. Ele não fala em philosophy of mind, ele fala, mesmo quando escreve em inglês, ele fala numa filosofia da psicologia. Portanto, hoje é fácil para nós, ou seja, foi fácil para Villacek e Watkins falarem de uma teoria da cognição por referência a Arquímedes, mas durante muito tempo a teoria do conhecimento foi precisamente usada duplamente para significar o estudo dos processos cognitivos que estão subjacentes à nossa operacionalidade epistémica, e depois também, se for caso disso, ou seja, se os autores se interessaram por esse plano, tal como se passaram a interessar de uma forma muito, muito extensa a partir dos anos 60 do século passado, uma teoria da justificação epistémica. Obrigado, Nuno. Eu creio que, olhando para as horas, se não houver mais nenhuma questão rápida de resto, parece-me que não, fecharia a sessão. Quero agradecer-te uma vez mais, não só a apresentação muito clara do texto, mais uma vez as notas críticas e de resto estas considerações históricas também importantíssimas. Mais uma vez parece-me que o texto foi muito bem escolhido, traz um problema que até nos espantamos por nunca termos pensado nele, e depois talvez as conclusões, as implicações sejam um pouco abusivas, mas pelo menos podem ser e devem ser pensadas. Portanto, uma vez mais, obrigado, Nuno, obrigado pela vossa presença e participação, e só antes de fechar, anunciar a próxima sessão. Vai ser apresentada pela Manuela Teles, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. O texto vai ser um texto de Sónia Sedivi, que está no livro Beauty and the End of Art, Wittgenstein, Plurality and Perception. Creio que limitar a adjetivação do Nuno a um Wittgensteiniano também seria demasiado redutor, mas, em todo o caso, Wittgenstein faz uma parte muito importante dos trabalhos do Nuno. Ora, a próxima sessão envolve relações entre Wittgenstein e Kant, mas no âmbito da estética da filosofia da arte. O título do capítulo do livro é Beauty as the Value of Perceptible Presence, e é um artigo, de resto, deixa-me dizer, que dá um pano para mangas. Portanto, espero voltar a ver-vos na próxima sessão, que será no dia 29 deste mês, a última sexta-feira deste mês. Obrigado mais uma vez ao Nuno e a todos os participantes, e até dia 29. Obrigado, João. Muito obrigado a todos também pela presença. Obrigado. Então, meus caros,